A Viúva e o Papagaio, Virginia Woolf. Há cerca de 50 anos, a Sra. Gage, uma viúva já de certa idade, vivia na sua casa de campo na aldeia de Spilsby, em Yorkshire. Embora fosse coxa e terrivelmente miúpe, estava a remendar da melhor forma que podia um par de velhos tamancos, pois dispunha apenas de uns míseros shillings por semana. Enquanto martelava no tamanco, o carteiro abriu a porta e atirou-lhe uma carta para o colo. No remetente lia-se: Sirs Stage e Beetle, High Street, número 67, Lewes, Sucesso. A Sra. Gage abriu a carta, que dizia o seguinte: Cara Senhora, cabe-nos o dever de a informar da morte do seu irmão, o Sr. Joseph Brand. Deus seja louvado, exclamou. O meu velho irmão lá se foi. Deixa-lhe um testamento, a sua propriedade. Continuava a carta, que inclui uma casa de habitação, um estábulo, um pequeno canteiro de pepinos, umas calandras, uns carrinhos de mão, etc., etc. Na aldeia de Rodmel, perto de Luz. Lega-lhe também toda a sua fortuna, a saber, 3.000 libras esterlinas. A viúva quase caiu na lareira, tal foi a alegria. Não via o irmão há muito tempo. Ele nunca lhe respondera aos cartões de boas festas que lhe enviara todos os anos pela altura do Natal. E ela acreditava que não recebia resposta devido à sua avareza, característica que tinha desde pequeno e que o impedia de gastar uns míseros centavos no selo. Mas agora tudo parecia correr a seu favor. Com 3.000 libras, para não falar da casa, etc., etc. Ela e a sua família poderiam viver para sempre de forma luxuosa. Decidiu que devia visitar a aldeia de Rodmel, o quanto antes. O padre da aldeia, o reverendo Samuel Talboys, emprestou-lhe algum dinheiro para o bilhete e no dia seguinte estavam finalizados todos os preparativos para a sua viagem. O mais importante de todos foi arranjar quem tomasse conta do seu cão, o Shag, durante a sua ausência. Apesar de pobre, sempre se preocupara com os animais e muitas vezes preferia privar-se ela do que deixar o cão sem comer. Chegou a Lewes na terça-feira à noite. Naquele tempo não havia nenhuma ponte sobre o rio de Suez, nem a estrada para New Haven tinha sido construída. Para se conseguir chegar a Rodmel, era preciso atravessar o rio Ouse a vau. Ainda se podem encontrar vestígios destes locais de água rasa em algumas partes do rio, mas apenas na maré baixa, quando as pedras que estão assentes no leito ficam visíveis à tona de água. O Sr. Stacey, o agricultor, seguia para Rodmel na sua carroça e ofereceu-se gentilmente para lhe dar boleia. Chegaram a Rodmel por volta das 9 horas, numa noite de novembro. Amavelmente o Sr. Stacey mostrou-lhe onde ficava a casa que o irmão lhe deixara. Bateu à porta, ninguém atendeu. Voltou a bater. Do outro lado, uma voz muito estranha e esganiçada bradou: Não está ninguém em casa. A Sra. Gage assustou-se de tal forma que, se não tivesse ouvido os passos de alguém a aproximar-se, teria fugido a 7 pés. No entanto, uma velha senhora da aldeia abriu a porta. Era a Sra. Ford. Quem foi que gritou lá de dentro? Não está ninguém em casa? Perguntou a viúva. Maldito pássaro! Exclamou a Sra. Ford, apontando para o papagaio grande e cinzento. Às vezes quase me cai o terço das mãos. Fica para ali todo o dia empoleirado como uma estátua a gritar: Não está ninguém em casa! De cada vez que alguém se aproxima do poleiro. A Sra. Gage constatou que era realmente um pássaro muito bonito, mas as penas, infelizmente, estavam maltratadas. Talvez esteja triste ou apenas com fome, concluiu, mas a Sra. Ford apressou-se a explicar que tudo não passava de mau feitio. Tinha pertencido a um marinheiro e aprendera a falar no leste. Contudo, acrescentou que o Sr. Joseph gostava muito dele e lhe pusera o nome de James.
Dizia-se que conversava com o papagaio como ele fosse um ser racional. Depois desta curta conversa, a aldeã foi-se embora. E assim que se viu sozinha, a viúva retirou de uma caixinha que trazia consigo um bocado de açúcar para oferecer ao papagaio, sussurrando-lhe num tom de voz meigo que não lhe ia fazer mal, que era a irmã do seu velho dono, que tinha herdado a propriedade e que tudo faria para que ele fosse um pássaro feliz. Com a ajuda de uma lanterna, percorreu a casa para ver o que o irmão lhe deixara. Decepcionou-se amargamente. Havia buracos em todos os tapetes. Os assentos das cadeiras tinham caído ao chão. Ratos corriam pela lareira. Por entre os buracos do chão da cozinha começavam a aparecer cogumelos. Não havia uma peça de mobília que valesse um tostão. A senhora Gage só se conseguia animar ao lembrar-se das 3.000 libras que permaneciam, sãs e salvas, no banco de Lewis.